Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Hoje a nossa última gravação, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletâneas Espíritas. Tudo bem, Lígia Simões? Coletânea de preces espíritas, Isso, né? exatamente, de preces espíritas. Tudo bem? É uma emoção, né? Chegarmos ao capítulo 28. Uma alegria. Pois é, e agora não é recordar os capítulos anteriores, é recordar tudo que fizemos. Quem quiser ver novamente, tem o cardzinho aqui em cima e pode começar do zero. Pode recomendar para os seus amigos, né? Familiares. É. Olha, tem um estudo aí do Evangelho, né? Do início Uma ao fim do Evangelho. conversinha Uma sobre o conversa, Evangelho. né? Uma conversa Uma instrutiva aí, do conversinha. início ao fim, né? Olha, e esse capítulo 28, um capítulo importantíssimo. Eu estava refletindo de como nas casas espíritas, na nossa casa mesmo, em 25 anos de trabalho da casa, nós não estudamos nas reuniões públicas esse capítulo 28. Quando chegava lá, ao final do 27, voltava ao início. E nós vamos ver na nossa conversa de hoje a importância do capítulo 28. Então, se Deus quiser, nesse ano de 2022, que já fizemos o programa da nossa casa, no segundo semestre, praticamente todo, vamos estudar o capítulo 28. Ah, beleza. Eu mesmo também não lia muito o capítulo 28, li agora com mais atenção para a nossa conversa de hoje, mas de todos os outros capítulos eu já tinha anotações e tudo mais, e agora do 28 foi, num certo sentido, uma novidade, né? Lê-lo novamente, eu já tinha lido há algum tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, e agora recordar, então, esse capítulo 28, que de fato fica meio esquecido, né, nos estudos das Não, casas isso é espíritas. importante, porque nós não observamos o cuidado de Kardec, digo a vocês, você, Pedrinho, quando ele, organizando o capítulo da coleção de preces espíritas, ele se preocupa em nos lembrar da imensa necessidade de que nossas preces sejam coerentes com aquilo que nós aceitamos dos princípios espíritas. Isso é importantíssimo e nós vamos ver que nessa coletânea de preces, que eu poderia até ter contado, mas não contei quantas, ele apresenta, depois você coloca o número Aham, de vou contar preces, depois e botar aí. as preces resumem a doutrina espírita. É, Resumem. aham. Aqui, ele quando organiza o prefácio, antes de cada oração que ele sugere, ele lembra: olha, pensa bem, você vai orar para quê? Pedindo o quê? Está coerente com o pensamento doutrinário? Qual o Uma sentido, né? beleza. Qual o sentido? É. Ele diz isso aqui, né? E é interessante quando ele diz que os espíritos, quando eles ditam as preces, que foram preces ditadas pelos espíritos que ele foi aproveitando, né? Eles procuram chamar a atenção para princípios da doutrina espírita. Então, é doutrina, doutrina, doutrina. Exatamente. Beleza. Mas, assim, antes de começar a falar propriamente dos conteúdos aqui trazidos, né? Sim. Esse capítulo ele tem um formato um pouco diferente dos outros, exatamente porque ele é uma coletânea de preces, né? Tem um preâmbulo mais geral, que Kardec vai falar sobre questões mais gerais da prece, que são complementadas pelas questões do Livro dos Espíritos, né, sobre a Sim. prece. Depois ele vai falar sobre as preces gerais para si e para os outros, né? São três grandes grupos de orações. Pode falar.
3 grandes grupos. Mas antes dos 3 grandes grupos, ele destaca a beleza, não vou adiantar, vamos chegar lá, tem um preâmbulo na frente, da oração dominical que Jesus nos ensinou. E é muito interessante quando ele vai, e ele comenta, então, nós vamos ver o Pai Nosso, a cada período ele vai comentando conosco, mas é muito interessante quando, inclusive, em alguns dos comentários das preces, ele retoma epígrafes com a palavra de Jesus, depois ele vem com o pensamento da doutrina. Quer dizer, é uma beleza de amarração esse último capítulo. Vamos lá começar do preâmbulo? Deixa eu só fazer um comentário antes, que eu acho que é exatamente preâmbulo isso. Do preâmbulo. Estamos aqui, né, na apresentação do capítulo, né, que é exatamente isso. Ele vai fazer trazer as orações, trazer o fundamento doutrinário das orações. Em alguns momentos, ele traz a palavra de Jesus, quando ele encontra ali uma referência, né, e traz oração. Mas eu acho que é importante, já começando aqui, falar um pouco desse preâmbulo, mas, enfim, é que todo esse esforço que Kardec faz, ele faz a partir de uma ideia de que muitas pessoas não se sentem, né, confortáveis ou não sabem exatamente que palavras usar na sua oração, né? Então, é como se fosse um estímulo. Olha, tá aqui, ó, usa essas palavras, ou pelo menos se inspira nessas palavras, entende o que você está pedindo, olha aqui como foi feita a oração e faz a sua oração, né? Porque a primeira coisa que ele vai dizer é que as palavras nada valem. O que vale é o sentimento. Então, é como se ele estivesse trazendo para a gente a ideia geral do fundamento daquilo que vai ser a nossa oração, né? Um exemplo dizendo, olha, vai e me parece, né, nesse sentido, né, e se inspira, assim como a questão do Pai Nosso. Sempre a nossa oração norteada pelos princípios da doutrina, isso está aqui no preâmbulo, e pelos princípios da moral evangélica. E quando ele fala na moral evangélica, ele ressalta os deveres nossos do ser humano para com Deus e para com o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. É muito bonito esse preâmbulo, né? Muito bonito. E aí ele vai dizer aqui no preâmbulo ainda que qual é o grande objetivo da oração, né? Elevar o nosso pensamento a Deus. E mais na frente ele vai dizer que Deus aceita todas as orações quando são sinceras. Então, por isso que me parece que a ideia é muito mais trazer uma inspiração, né, para que a gente faça sinceramente a nossa oração a partir desses fundamentos que Kardec traz, né? Porque Kardec vai dizer, faz do seu jeito, né? Coloca o seu coração, porque Deus vai aceitar a sua oração, né? Independente da forma dela. Isso é muito importante para nós como uma advertência, porque nós que somos sempre muito tendenciosos para fazer juízo disso e daquilo, né? Aqui o terceiro parágrafo desse, terceiro não, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo do preâmbulo, não é? Kardec vai dizer que qualquer uma pessoa que lance anátema, dúvida, as preces que não estejam no seu modo de fazer, na sua forma, provará que desconhece a grandeza de Deus, porque a pensar que Deus se abstém a uma fórmula, que Deus queira que a nossa prece seja assim,
nesse modelinho é, de é, prece, é. em emprestar a Deus a pequenez e as paixões da humanidade. Então, fala, deixa o coração falar, né? Agora, pensa se isso está de acordo com a lei, porque o pano de fundo precisa ser o cumprimento da lei de Deus para nós e para aqueles por quem nós oramos, né? E às vezes até a gente fica assim, ah, faz a oração permeada de ritualísticas, etc. Às vezes aquilo ali é só uma maneira das pessoas se sentirem mais envolvidas, né? A gente sabe Confortável. que talvez confortáveis, a gente sabe que isso não é o mais importante, mas a pessoa está ali num ato devocional sincero, né? E a despeito de tudo aquilo, a oração dela, né, tem sentido, né? Ela tá orando às vezes mais do que aquele que a critica, né? Com certeza. Agora, e essa questão da crítica, eu ia passar aqui já para o sétimo parágrafo. É interessante. Eu mesma, né, fazia uma crítica. Ou quando eu ouvi os companheiros falarem, ah, não, vai, segura na mão de Deus. Gente, que bobagem. Deus não tem mão, que segura na mão de Deus, né? Não, não, não gostava muito. Olha o que ele diz aqui para a Aham, gente. aham. Não importa se a pessoa fala segura na mão de Deus ou não. O que importa é o sentimento dela, o que ela está querendo dizer, confia em Deus, que Deus te guia. A gente tem que fazer esse esforço, né? É. Para perceber o sentimento do outro naquela hora, porque Deus não está preocupado se a gente está dizendo para segurar na mão ou não, não é É. verdade? E, na verdade, também, o que mais importa é aquilo que a gente não vê, né? Que é o que está no coração da pessoa. Nossa, com a O- vibração, a exatamente, vibração. exatamente, aquilo que a gente não vê. Embora não veja, a gente é capaz de perceber, né? Entender. Exatamente qual é o efeito que aquilo traz, né? E aí é muito curioso que ele vai falar aqui na frente, né? Kardec vai falar aqui na frente daquelas condições da prece, né? De ser uma prece inteligível, né? Uma prece que faz refletir, mas depois ele vai fazer uma crítica aos distraídos e à volubilidade, né? Então, aquela prece distraída, aquela prece que você percebe que não está agregando nada, e que aí você percebe que não muda a vibração do ambiente, né? É. As pessoas não se sentem tocadas pela oração, porque é uma oração distraída. Eu adorei isso. Repetida maquinalmente, é É, distraída. Às vezes, quando a pessoa está repetindo uma oração já, uma fórmula, uma decorada, às vezes a pessoa está, mas está olhando em volta, vendo o movimento, e tá aqui, a boca está maquinalmente repetindo, né, a é. oração. Eu Aí lembro, ele deixa eu só está, contar a história, que a gente estava no encontro de jovens, né? veja lá, sem crítica, hein? Não, não estava crítica nenhuma. E aí a atividade demorou muito para acabar, era antes do almoço, estava todo mundo faminto, assim, meio já ansioso, né, para que aquilo terminasse logo, e a pessoa foi rendendo ali o negócio. E aí, quando terminou, todo mundo já meio levantando assim, opa, peraí, vamos fazer a prece. É, Aí a pessoa falou qualquer coisa assim, Senhor Jesus, agradeço, né? Pronto, acabou, vamos. calma. Pronto, já E não, aí não fez dava ali mais só. de fazer a prece. Exatamente. É interessante esse períodozinho aqui, Pedrinho, quando diz assim: cada palavra deve ter alcance próprio. Olha que interessante. Alcance próprio. Despertar a Cada ideia. palavra deve despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Né? Numa palavra, deve fazer refletir. Eu achei esse deve fazer refletir o ponto alto do capítulo. Do Isso preâmbulo. aqui é muito bom, tão bom quanto depois a avaliação, a apreciação, melhor dizendo,
de Kardec sobre o Pai Nosso. Convido aqueles companheiros que nos assistam a fazer a leitura desse trechinho, do capítulo todo, é claro, mas prestar atenção nisso, quer dizer, a nossa palavra, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, fazer refletir o que a gente está pedindo na nossa oração, não é verdade? É isso E aí aí. vem as categorias, como você diz, preces gerais. Interessante, né? Preces gerais é o Pai Nosso, né? Não, não é só o Pai Nosso, não. Não é o Pai Nosso, não? Não, é a Tem prece outro. também nas reuniões, né? Que Ah, tem aqui. sim. É nas reuniões Nas reuniões, é a espíritas, prece é geral também, para isso. os E médiuns, é a para prece os geral também, médiuns, né? é. São Então, essas são três. gerais, porque é abrangentes, as três. É. O Pai Nosso, exatamente, para as reuniões espíritas e para os médiuns. Eu acho que a Agora, gente não vai conseguir fazer o comentário do Pai Nosso inteiro, né? Mas a gente pode comentar pelo menos o prefácio do Pai Nosso. há uma beleza, não é? Quando ele fala de colocar o Pai Nosso em primeiro lugar, porque procede do próprio Jesus e pode suprir a todas as preces. É o modelo mais perfeito de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Que beleza isso, não é? É, Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Beleza, beleza mesmo de definição de Kardec, né? Quando diz o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Esse é, parágrafo é belíssimo. é. E Belíssimo. ele vai comentar que é uma prece breve, né? Não é um falatório, né? Mas Não, cada frase ela é repleta de significado, né? desenvolve o sentido e mostra as aplicações, É. né? Como ele diz lá no Então, último. a grande questão aqui, que a gente não vai conseguir comentar isso agora, é É, exatamente ler essas palavras que que são apresentadas aqui no capítulo e ver as explicações que o próprio Kardec traz, né? Para cada uma dessas palavras. agora, diríamos assim, um pano de fundo, né? Que não sei se você percebeu nos comentários, é, é quando Kardec, analisando, né? Refletindo, é melhor a palavra, refletindo sobre cada frase do Pai Nosso, ele diz para nós em dois momentos que a oração dominical mostra para nós a paternal previdência e providência divina. Providência, solicitude. É tão bonita essa ideia de Deus como a previdência e a providência. É, bem Em legal. nosso, a grandeza de Deus presente Uhum, nesse posicionamento, não é? é. Muito bem. E aí a gente vai, então, comentar um pouquinho as outras preces, começando com Pois a... A é, gente não vai conseguir comentar tudo, porque são muitas preces, mas nós eu, pelo menos, combinamos, selecionei né? algumas aqui que eu acho que a gente poderia comentar. Eu estou curiosíssima das que você selecionou. Eu selecionei duas. Só duas? Duas. Poder Então, vamos lá. comentar. Você, Não, mas você eu selecionou as reuniões espíritas? não Não? selecionei as Então, posso espíritas. fazer um Você comentário selecionou, breve? claro, porque ela está nas preces gerais, não é? Sim. Eu acho que o mais importante aqui das reuniões espíritas é a ideia da comunhão de pensamento, né? Beleza. Não é isso? Então, Muito bom. é, o- aquele que vai orar precisa lembrar-se, né, de fazer uma oração que consiga, né, Agregar. que fale, né,
de uma maneira que promova essa comunhão de pensamentos. Agregue. Agregue, exatamente. Principalmente nas reuniões públicas, não é? Nas casas espíritas. Nas casas espíritas, trazendo... No culto do né? lar. No culto no lar, exatamente, né? Trazendo as preocupações, né? Contemplando a preocupação daquelas pessoas na oração e na finalidade do trabalho. Eu acho que é basicamente isso. Mesmo. E lembrar a força dessa oração nas reuniões espíritas pela palavra do próprio Senhor Jesus. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu com eles estarei. E é curioso que ele vai dizer que exatamente isso, né? A oração, quando consegue exercer essa comunhão de pensamentos, ela tem uma capacidade vibratória muito maior do que aquela que você faz sozinho. Não que você faz sozinho não tenha importância, né? Mas ela é potencializada. Mais difícil você juntar. É aquela coisa, são os feixes juntos, né? E ficam fortes. Muito bom. Depois, bom, aí depois vem a prece pelos médios, que é bastante importante também, né? Recomendando a importância da assistência dos bons espíritos para aqueles que querem trabalhar por melhorar-se. Muito importante. Aqui eu marquei esse trechinho, bem legal, né? Trabalhar por melhorar-se, obrigação do médium, não é isso? Aqui eu queria fazer um comentário também sobre as preces dos anjos guardiães, né? Sim. Esse comentário que Kardec faz é um comentário que está praticamente todo no Livro dos Espíritos. Ele não traz uma palavra diferente, vamos dizer assim, daquilo que já estava no Livro dos Espíritos. Os princípios, não, que estão lá no Livro dos Espíritos. Né? Mas aqui é importante ele ressaltar, mais uma vez, que a gente nunca está privado da assistência dos bons espíritos, né? E que ele vai dizer aqui no finalzinho, o último parágrafo, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhe força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Então, eu acho que isso aqui é bem importante para a gente pensar sobre essa busca, né? Qual é o propósito que a gente vai elevar o nosso pensamento ao nosso anjo guardião? Está aqui, né? Pedir força a resistir às tentações, que ele esteja conosco diante das contingências da vida. E é curioso que ele não fala vicissitudes, né? Ele fala contingências, que tem um sentido diferente, né? E solicitar intercessão junto de Deus. Olha, isso é bastante legal. Aliás, Kardec diz, né, que a gente pode rezar para Deus, que os bons espíritos escutam, ou rezar para os bons espíritos que essa prece chega a Deus, porque eles vão solicitar exatamente levar a Deus a nossa prece. Agora, nesse sentido, exatamente fazendo um link aqui com o resistir às más sugestões e eles nos assistirem nas contingências da vida, as duas títulos que eu escolhi, destaquei, estão linkados aqui, que é quando a gente ora para pedir um conselho. Eu ia falar isso também. Essa oração para pedir um conselho é muito bom, porque Kardec, no prefácio, né, ele diz, a reflexão, antes de pedir o conselho, veja lá, pergunte a você mesmo, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Ou pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Não, eu vou pedir, meu Deus, devo ou não fazer isso?
E aí nós lembramos aqueles outros 3 passos importantes também. Senhor, eu quero fazer isso, olha, eu quero tanto, Senhor. Eu posso fazer, olha, eu posso, mas eu devo. É. Quero, posso e devo. A reflexão do devo precisa vir, como diz aqui Kardec, pesar as vantagens e os inconvenientes daquilo que vamos pedir, não é? Considerando, Kardec é muito lúcido, né? A oportunidade e as circunstâncias. É hora de fazer isso? As circunstâncias estão me dizendo que isso é possível de ser feito? É uma maneira, eu gosto muito dessa maneira também de avaliar o fazer ou não fazer. Eu digo assim, o que a vida está me dizendo? São as circunstâncias da vida. Às vezes tudo está dizendo que a hora não é agora, mas Espera um a gente, pouco. a gente, Espera um pouco. espera um pouco, dá um tempinho, reflete mais um pouco. Vê se é assim mesmo, né? E Kardec diz, e olha lá, olha, ele diz para analisar as circunstâncias, a oportunidade, mas analisar também as nossas forças e se temos meios de execução. Às vezes a gente quer pedir uma coisa, mas você vai dar conta disso, Lívia? Né? Você dá conta? Você tem recurso para fazer isso? Né? Porque senão a gente pede bobagem, alucinação, delírio, sonho, né? Aí pronto. E Kardec diz, tá bom, analisou tudo isso. Como é que ele fecha? Ainda ficou na dúvida? Se ficou na dúvida ainda, abstente. Abstente. Eu estava esperando para falar isso. Mas isso é o fecho. Uhum. É o fecho. Então, a nossa prece, antes de pedir o conselho, eu tenho certeza, depois da gente fazer essa leitura desse prefácio riquíssimo de Kardec, a gente vai pedir bem menos conselho aos espíritos. Mas você sabe que parece uma coisa até curiosa aqui, porque ele pede para a gente fazer tanta reflexão, não é? Pensar tanto, que é quase que ele tivesse dizendo assim, olha, mas, no final das contas, se você chega à conclusão que você não sabe, ao invés de ele dizer, então pede o conselho, ele diz, abstente. Né? É porque certamente os bons espíritos estariam já sopraram para ele, né? Trabalharam conosco no tempo de reflexão. Bom, e o outro que eu também analisei, gostei muito, todos eu gostei muito, mas lembrando aquele trechinho que você chamou a atenção, né, das contingências e tal, é a prece para as situações de aflição da nossa vida. Tá. É o seguinte aqui. Deixa eu só fazer uns comentários antes, porque eu queria comentar algumas orações que precedem essa. Ah, tá bom. Então vamos lá, antes das aflições da vida. Se você está aflito, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente fala das aflições. Eu queria comentar aqui sobre a prece antes de dormir. Que é uma oração que a gente sempre recomenda que todo mundo faça, né? A gente leu aqui também aquela ideia, eu não sei agora, já não estou me recordando bem, da necessidade de orar quando acordasse, né? Sim, não foi aqui? O dia no pedir, obtereis. Pedir, obtereis, exatamente. Quando você acordar, você agradecer a Deus, né? A noite que você teve e a oportunidade de mais um dia de vida, né? E aí, na hora de orar, ele vai dizer, eleve, pois, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos e, ao despertar, sentir-se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então, é aquilo que a gente já tinha comentado, né? A oração como um fortalecimento de ânimo e que isso pode ser feito, deve ser feito, Kardec está recomendando aqui que a gente faça, né? Antes de dormir, porque
quantas vezes a gente deve ter perdido essa oportunidade por distração, por não ter se lembrado, Preparado, de se preparar preparado para a noite. espiritualmente, né, para esse momento de liberdade do espírito, né? Não chegar e se atirar na cama de qualquer maneira. Refletir e orar. Na Aham. reflexão, claro, que a gente tem que se reportar ao Conselho de Santo Agostinho, na 919, né? Passe em revista o que você fez nesse dia. Prejudiquei a alguém, o que eu fiz acarretou prejuízo para outrem, as minhas atitudes foram proveitosas. Olha lá, Kardec ali, se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito. É. Santo Agostinho, passe em revista o dia e depois pede a Deus proteção para o sono. Tão importante, né? A É. proteção para o sono. E Muito qual bem, outra vamos para os oração aflitos, que chamou a então? atenção? Os aflitos. Sabe por que eu escolhi os aflitos? Porque a gente está vivendo um tempo de tanta aflição, né? Eu acho que, por tudo, né, que a gente está num momento tão delicado da vida, do mundo, as aflições da vida. E é muito interessante que Kardec começa na análise dele, no prefácio à oração, que é um prefácio até curtinho, mas ele chama a nossa atenção para um ponto que eu acho importantíssimo. Ele afirma: podemos pedir a Deus favores terrenos. Isso surpreende, porque às vezes a gente diz assim, não, a gente tem que pedir só as coisas espirituais e tal e coisa. Não tenho que pedir favores terrenos, mas Kardec explica para a gente que Deus vai conceder, vai nos ajudar, desde que tenham um fim útil e sério. Aham. Então, eu não posso pedir ajuda para resolver as minhas questões, as minhas contingências da vida material. Porque, se for justo o meu pedido, se o fim for útil e sério, Deus ajuda. Lembra lá com Kardec, quando ele estava lá no sufoco, né, das dificuldades materiais, e o Espírito de Verdade, já falamos isso aqui, mas é É. lindo, vale a pena repetir, disse a ele: não te ajudar nas coisas da tua vida seria não te amar. É. Como é bonito isso. Agora, vamos refletir, o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? Né? Qual é? Tem cabimento, como os espíritos utilizam essa expressão no Livro dos Espíritos, o que eu estou pedindo tem cabimento, não é? Porque, e aí ele diz, porque muitas vezes, do nosso ponto de vista, a gente pensa que uma coisa é boa e ela não é boa. Não é que ela não seja boa, ela é até boa agora, mas tem uma consequência futura, Sim. é, né, ruim. Parece boa, mas Parece não boa, é. boa na hora, mas depois tem a Mas consequência depois não é. negativa. Então, nós vamos perceber o quê? Que podemos pedir, Deus vai responder sempre. Mas como o nosso ponto de vista ainda, usando uma expressão dos espíritos, né, ainda está obnubilado pela, pelas ilusões da matéria, né? Pelas ilusões da matéria, Deus vai responder, ó, não, não, não. E é muito importante aqui o que Kardec diz, que quando a vida, a resposta divina no silêncio, né, da nossa expectativa, das nossas preces, seja contrária àquilo que nós estamos pedindo, que nós tenhamos muito cuidado para não fraquejar a nossa fé nem a nossa resignação. É preciso confiar que a resposta de Deus veio na negativa ao nosso pedido. E é muito importante que nós nos resignemos com aquela situação. Olha, não vai dar para aliviar dessa maneira, É, mas a resignação alivia o nosso sofrimento, as nossas aflições, né? é, Quando a gente se coloca assim,
né? É tão bonito a gente pensar nessa imensa previdência e providência divina. A previdência aparece nessa hora. A gente pede do nosso ponto de vista, mas a previdência, que é o antecipar das coisas, Deus percebe, isso não vai dar certo, não vai ser bom como ela pensa. Ela pensa que vai ser, não vai ser bom. E a providência, a solicitude de nos atender, e se nós buscarmos o sentimento de resignação, a ajuda virá na resignação, É. e A não no gente tem, afastamento do a gente tem problema. no item 30 a prece pela resignação, né? Que é o prefácio que Kardec vai fazer aqui é É exatamente importantíssima essa. trazendo aquela ideia que a gente já tinha apresentado antes, né? De que a gente deve buscar, né, vencer as dificuldades da vida, mas caso não consiga, né? Então devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta, né? Então, ele vai trazer novamente essa explicação aqui em relação à submissão, resignação, que vai aparecer novamente aqui nesse item 42, que é o item da prece pelos aflitos. Você comentou umas coisas aí que eu não vi bem aqui nesse prefácio, não. Não, meu Mas, querido, não é pelos aflitos, não, viu? não? Eu estou comentando nas aflições da vida. Ah, qual é o item? 26. Ah, tá, tá. É porque tem essas duas. Você acha que eu estava inventando, Pedro? Não, é só porque tem essas duas que são muito similares, né? A Uma nas coisa são as aflições da vida, aflições que é o da vinte e vida, seis, e o 42 é por alguém que esteja em por aflição. alguém que esteja em aflição. Agora, nessa questão de aflição, é muito bom quando a vida, às vezes, tá duro, né? Está difícil, né? Puxa vida, tá bravo, tá bravo. Eu gosto muito de pensar assim, o que que eu tenho que aprender com isso? Porque é aquela questão, se há um problema, é porque a gente ainda não sabe resolver o problema. Se soubesse resolver, não era problema. É, Então, diante da situação, problema que nos cria aflição, calma, o que que eu tenho que aprender com isso, não é verdade? é. E aqui, novamente, no 42, então, naqueles que estão em aflição, orar por alguém que esteja em aflição, Por alguém. ele vai trazer exatamente essas ideias que você colocou, porque só podia ser, né? A, Olha, o, o, a, coerência de Kardec. a referência é a mesma, né? Então, ele vai É, dizer que, principalmente, a ideia da resignação, a coragem, né? Para que a gente não tenha que recomeçar a tarefa, né? Passar pela prova novamente, né? E aí vai dizer, pois, por esse objetivo que nos começou, sobretudo, orientar os nossos esforços, pedindo lhe venham auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. é Então, isso. há essas duas combinações, essa combinação, né? Não é só uma questão, o espírito não vem aqui simples, apenas, né? Fortalecer o nosso moral, que já seria muita coisa, Com mas certeza. tanto quanto possível, né? Ele vai nos assistir também materialmente. E isso me parece com aquela questão que a gente falou lá do buscar e achareis, lembra? Né? Busca a Deus e a sua lei, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. E a gente comentou que Bem também as coisas lembrado. materiais, né, na medida das possibilidades, né, nos seriam providas a partir do nosso cumprimento da lei. Olha, é tudo muito bom, né? Eu passei assim, passando rapidamente. É interessante só a gente assinalar que Kardec, nessa coletânea, né?
ele fala, inclusive, a prece para quem está prevendo próxima a morte. É interessantíssimo esse item também. Uhum. Mas deixa eu só fazer um Aí, último comentário aqui, antes de passar para a morte, que eu também quero precisa falar da ser o morte. último, não. Temos ainda algum tempinho, Uhum. 5 minutos. Não, é só porque Ah, quando ele fala aqui da prece por alguém que está em aflição, olha só que coisa bacana da gente pensar, né? Ele diz assim: a prece, nesse caso, pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa para quem é feita uma corrente fluídica com o intuito de fortalecer-lhe o moral. Então, o quanto isso é importante da gente ter ciência, e Kardec vem chamar aqui a nossa atenção. Mas vamos falar agora da morte. a força, ter ciência da força da irradiação do nosso pensamento. Exatamente, exatamente. Para o bem e Muito para o mal, né? importante. Porque às vezes Não, com a certeza, gente está aí é falando aqui da perigo, oração né? no sentido do bem, né? Mas o quanto a gente Aí, também o pensa, às vezes, pensamento maldoso, né? e aí está também envolvendo a pessoa numa corrente de fluídica não muito boa, né? E aí é aquele negócio, não adianta botar as plantas que captam a má energia, porque mata a planta e continua a má energia. Quantas plantas você vai sacrificar? Trocar, né? Olha cá, é interessante, né? O bonito nesse, não vamos comentar tudo também, que é bem rico, mas é interessante quando Kardec diz de que, chegando ao final da vida, quando nós temos fé no futuro e já orientamos o nosso pensamento durante a vida para os destinos vindouros, para a continuidade da vida numa outra realidade, nós, a nossa alma está impaciente e já experimentou alçar voo para a imensidade. A gente lembra, né, as Esse, pessoas, esse é qual item que você está comentando? então, 40, O 40? os idosos, os velhinhos, que já estão, né, abrindo os olhos para essa outra realidade. Mas a gente lembra também que não precisa esperar ser velhinho. A gente pode fazer esse exercício, não é verdade? De ah, abrir o nosso sentido espiritual para a realidade dessa outra dimensão de vida. Que experiência fantástica, né? Eu acho que aqui Kardec está falando muito nesse sentido de você está sentindo que o momento seu né, desprendimento está chegando, então volta o seu pensamento para as coisas do espírito, né? E ele está dizendo o quê? Que se você, durante a vida, fez esse exercício com muito mais Mais facilidade, facilidade, claro. porque não adianta ter vivido, como se diz, preso à matéria e tentar, na última hora, né? Na abrir uma verdade, janela que você manteve a vida inteira fechada. na verdade, você vai ter muita dificuldade, porque no fundo, seus pensamentos vão continuar voltados para onde está o seu coração, onde esteve o seu coração durante a vida, né? Você desencarna, quer dizer, sai da carne, mas não desencarna a mente, né? E aí eu acho que esse item, para a gente terminando, porque já está aí no horário, se casa muito com o 57 e o 59, que são os itens sobre o agonizante e a pessoa que acaba de morrer, porque o 57 vai falar do quanto a oração ajuda exatamente no desligamento do espírito, né? Na separação, a agonia como aquele momento em que o espírito está ali meio que se debatendo, né? E a oração ali naquela hora como um acalanto, né? Uma calma para o espírito, para ele, para que ele Vozes amigas, ele exata registra vozes amigas que o acalmam. É lindo, exatamente, lindo né? mesmo, né? Amparando ele e depois de morrer a mesma coisa, né? A ideia de ajudar na separação e na volta da consciência espiritual, né? Kardec, no Céu e Inferno, vai falar das evocações que ele fez muito, inclusive no Céu e Inferno, como uma maneira também de
despertamento do espírito do processo de perturbação, né? Que é uma coisa que ele não fala aqui de uma maneira tão clara, né? Mas ele vai falar de quanto a oração ajuda nesse despertar, para que esse despertar seja um despertar mais calmo no mundo espiritual. E que a gente ore por aqueles que desencarnaram, desejando que eles estejam bem, felizes, caminhem para uma nova vida, não é? Libertando-os das coisas materiais, das preocupações materiais, tranquilizando, né? Você lembra daquela história de uma amiga da mamãe no Resseguros, né? Eu acho que nós contamos até durante aqui o nosso conversando, que o marido desencarnou, jovem, mais ou menos jovem, e deixou-a com 6 filhinhos, e ela dizia: Adalberto, não sai de perto de mim, não, olha quanta criança aqui. Chamava Adalberto, foi preciso que o médium amigo, indo à casa dela, dissesse: menino, Adalberto não tem sossego, você não dá paz. Adalberto chamando Adalberto a toda hora para ajudar e resolver a briga das crianças. Imagina. Uhum. Deixa Adalberto seguir o caminho dele, que Deus o abençoe. Lembrar que a vida continua para todo mundo, e como a gente continua aqui com os nossos problemas, nossas vicissitudes, o espírito está desencarnando, tem uma outra vida agora para ser vivida e... Beleza, né? Deixa aí, né? Deixa aí, deixa, né? Principalmente duas coisas: confiando de que Deus a todos assiste, né? E que assim como nós temos tantas pessoas que nos amparam na vida material, nos sustentam, né, nos auxiliam nas tarefas que a gente tem que desempenhar na vida, certamente no mundo espiritual há também aqueles que estão ali ajudando e amparando, né? É isso aí. Muito bom. Muito bem, vamos terminar então a nossa... Não é nem a nossa conversa, né? Agora o nosso... Terminamos, né? Nosso programa de conversando sobre o Evangelho. Bom, gratidão a Deus, a você que foi meu parceiro nessa caminhada. Eu acho que foram 30 episódios que nós gravamos, né? Aos companheiros que nos incentivaram, né? Com suas mensagens. Muita gratidão a esses companheiros, nos ouviram pacientemente, participaram da nossa alegria de fazer esse estudo. Não é verdade? É isso aí, gratidão a Deus, a vida, né, pela essa oportunidade. E a gente termina aqui, mas a nossa tarefa apenas começa, porque agora a responsabilidade é maior, né? É como aquela história do médium, né? Deus coloca a mediunidade exatamente para os incrédulos, né? Para que acreditem, e da mesma maneira, né? Coloca as palavras da verdade em nossas bocas para que a gente possa crer nelas, né? E possa dar testemunho delas ao longo da nossa vida. Agora, não é só mais comigo, não é só com você, é com todos aqueles que nos assistiram também. Que Deus nos abençoe a vida, as oportunidades. Oi? O que eu faço agora com tudo que eu aprendi nessa conversinha tão gostosa? E de pregar. E de pregar. Para além dessa reflexão, vamos terminar, então, da maneira como Jesus nos ensinou? Vamos, mas deixa eu só falar mais uma coisinha. Aquilo que eu lhe falei em particular, ide e divulgar em cima dos telhados. Isso aí, muito bom, muito bom. Muito bem, então, deixando aí a palavra para você para terminar com a nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos dizer juntos: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reinado de amor e de sabedoria. Seja feita, meu Pai, a tua vontade,
acima de nossos desejos, tanto na terra como no espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida com que perdoarmos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. E não nos deixes cair na tentação da nossa própria inferioridade, mas livra-nos, Senhor, dos males que, provindos do exterior, ainda encontram eco dentro de nós, porque teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre, e porque só a ti, meu Pai, todas as coisas são possíveis. Gratidão. Muito bem. Foi uma alegria sem fim, mas terminou, né? Grande abraço, tchau. Até uma próxima.